Salve a igreja na paz do Senhor. Irmão, como a irmã Francisca falou, hoje, ontem, quando eu fui convidado para dar uma palavra, né? Hoje, o Senhor me fez ler Coríntios. Só que, chegando aqui na igreja, o Senhor me fez lembrar da passagem de Lucas. Vocês abrem aí a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 15, versículo 1. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Que está escrito: aproximou-se Jesus, todos publicanos e pecadores, para ouvir, e murmuraram os fariseus, os escribas, dizendo: esse recebe pecador e come com eles. Irmão, aqui, como está escrito em Coríntios e em Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 2, versículo 1. Não julgar. E esse julgar aqui é julgamento de condenação. Não, eu e você não julgar as pessoas como condenação. Só que, como eu falei hoje de meu dia, as pessoas também que fazem algo errado, quando as pessoas vão corrigir, porque julgar também pode ser tomar uma decisão, dar uma opinião, corrigir, não julgar como condenação, mas julgar como sabedoria. E quando a pessoa erra, usa muito esse versículo dizendo que ninguém pode julgar. E é verdade, ninguém pode julgar para condenação. Só que como está escrito também em Coríntios, que Paulo escreve, que nós, quando tiver algo contra o irmão, não levar para os ímpios, mas a própria igreja julgar. Então, se nós julgar com sabedoria, como está escrito em Tessalonicenses, nós temos que julgar de acordo com o princípio bíblico, como Salomão fez. Quando Salomão julgou as duas mulheres, as duas mães, ele julgou com sabedoria, tomou uma decisão. Então, não vamos julgar para condenar, mas vamos julgar para corrigir. Quem é o pai ou a mãe que não corrige o filho? E é um julgamento. Você está julgando não para condenação, mas esse julgar aí é para corrigir, é para você ter um bom caminho. Então, não faça como aqui o Senhor usou, né? E Paulo foca muito em Romanos, que quem julga é tão pecador como quem está sendo julgado. Porque muitas vezes quem julga, quem condena, tem pecado. Porque todos fomos condenados pela lei, porque ninguém cumpre a lei. Então, não vamos julgar para a condenação, não vamos julgar para destruir, mas vamos julgar, ter uma direção para corrigir aquelas pessoas, porque quem ama corrige, quem ama cuida. E o Senhor dá o exemplo, que ele não, quando a mulher, que os homens da lei levaram a mulher que foi traindo o esposo, o Senhor só disse assim: quem não tiver pecado, que joga a primeira pedra. O interessante é que os homens da lei conheciam a lei, que diz que Moisés, pela lei de Moisés, era para ser condenado à morte. Só que o Senhor disse: então, se você não... E a mesma lei de Moisés diz que quem adorar ídolo é para ser morto. Só que qual é o problema? É como Satanás. Ele conhece a lei, mas ele usa a lei. Quando você tira o texto de contexto, vira pretexto. Então, nós não podemos julgar, mas temos que corrigir. E muitas vezes, o próprio julgamento vem de igreja. O próprio julgamento vem de quem você conhece, de quem
tem amizade. E nós temos que ter sabedoria quando for julgar alguém, quando for corrigir alguém. Pois, do mesmo jeito que eu julgo, eu vou ser julgado. Como está escrito na carta de Tiago, 4:1, 4:13, se eu estou enganado, ele diz que com a mesma misericórdia que eu julgo, eu vou ser julgado. Então, ele quer dizer o quê? Quando eu for julgar alguém, corrigir alguém, eu tenho que ter compaixão, misericórdia. Porque quando alguém for me julgar, eu quero que tenha mesmo princípio. Porque qual é o problema do ser humano hoje em dia? Que quer que os outros sejam 100% enquanto eu não sou 1%. Eu olho os defeitos dos outros, mas não consigo ter uma autocrítica. Foi como eu usei o exemplo hoje. Eu não sei se é defeito ou qualidade. Até um certo limite é qualidade. Mas, bom, se marcar um compromisso, chego antes. Só que tem pessoas lá na TV que marca de 8, chega de 10:30. Né? Aí eu fico... Só que quando eu vou julgar, agora nesse caso é julgar para reclamar mesmo, o Senhor diz: epa, você tem defeito também, você erra nesse canto. Aí a própria consciência que o Senhor revela: epa, você não é melhor nem pior do que ele. E quando a pessoa chega, eu observo o pneu do carro, o filho adoeceu, teve que deixar a esposa num trabalho, quer dizer, e eu já ia... E é isso que eu trago para a minha vida e trago. Não julgo, mas também nós contamos primeiro e versículo 32, que corrigimos com medo. Nós estamos sabendo que alguém está fazendo algo errado e fica: não corrigir. Não é o problema meu, não tem nada a ver. Se você tem autoridade, você tem que corrigir, porque você é responsável. Se você não corrigir aquela pessoa e aquela pessoa se perder ou algo errado, você vai ser o responsável. Pois o Senhor deu autoridade. Autoridade do jeito que deu a Salomão para julgar as duas mulheres. Então, não vamos fugir, porque hoje em dia a religiosidade está ao extremo. Ninguém pode julgar, mas também ninguém pode fazer errado e corrigir. Então, vamos ter sabedoria e ir no princípio bíblico. Se for corrigir para educar, vamos corrigir, vamos julgar. Mas se for para destruir, vamos ficar calados, porque ninguém é maior ou menor do que os outros. Como está escrito, eu olho como o irmão seja maior do que eu. Porque quando eu pensar que o irmão é maior do que eu nunca vou ser soberbo. E uma coisa que eu trago para mim: você quer ver como é o cristão? Olhe como ele trata as pessoas que não podem dar nada a ele. Como? Um porteiro. Não é só um exemplo, eu estou vendo aqui o portão da igreja. Por quê? Porque não tem nada. Agora você adular alguém que tem as coisas, é fácil. Agora você tem que ver as pessoas que não tem nada. Aí você vê o caráter daquela pessoa. Por quê? Porque você dando exemplo, eu gosto muito de falar que todo mundo, a maioria aqui tem como se fosse o quinto evangélico. Qual é o quinto evangélico? Aquele evangélico que lhe agrada. É aquele evangélico que diz que o Senhor vai dar vitória, mas não tem o evangélico que diz que você tem que cumprir a palavra do Senhor. Tem gente que não lê e estuda sobre o pecado, porque o pecado vai ser justamente na nossa ferida, onde estamos errando. Só vai olhar o quê? Não, Deus disse que vai destruir nossos inimigos. Deus disse que eu vou comer o melhor dessa terra, vou ter o melhor dessa terra. Mas esquece o todo. Só olha que Davi foi rei, mas não estuda porque o que foi que Davi pecou e teve consequência. E grave. Que o que aconteceu com Davi teve consequência até a vida de Cristo, porque a família de Davi foi irmão matando irmão. A espada não saiu porque foi uma consequência. E o interessante é que quando ele pecou e o profeta foi lá, não foi para julgar não, o próprio Davi que acaba
Sim, é você, ele disse. Então, ele mesmo se corrigiu, ele viu, ele fez uma autocrítica. Foi diferente do rei Saul, que quis justificar. E muitas vezes, irmão, nós queremos justificar os nossos erros, o nosso julgamento. E não adianta, pois o Senhor conhece. É melhor você chegar como o Senhor dá o exemplo. Daquele pecador que disse, eu sou pecador, não conseguia nem levantar o rosto. Porque o Senhor sabe, não adianta eu chegar, ou alguém chegar e dizer assim, eu sou perfeito. Não é. Porque a sua vida, o seu dia a dia vai demonstrar quem é você. Você não pode viver o dia todo, a vida toda com a máscara. Quem está ao teu redor conhece seus defeitos e suas qualidades. Por quê? Porque ali você não tem como você viver. Então, quando você julga uma pessoa, você está passando por cima daquela pessoa. Você está achando melhor do que aquelas pessoas. Quando Paulo usou aqui o exemplo do judeu, por quê? Porque judeu era o povo escolhido. É o povo escolhido. Só que ele achava que era melhor do que os outros. Aí Paulo disse, não. Vocês seguem a lei de Moisés e não cumprem a lei de Moisés. Só que por causa de Cristo, todos que aceitam a Cristo como Salvador é filho de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, quem for, nós não vamos ser mais salvos pela lei, cumprir a lei, mas pela misericórdia do Senhor. Porque se fosse pela lei, todos nós estamos condenados. Mas graças ao Senhor, né, a redundância, graças ao Senhor que Ele nos ama. E Ele nos ama tanto que Ele deu seu Filho. E para encerrar, só abrindo um parênteses, quando você duvidar que Deus ama você, leia e ore quando Ele estava na cruz. Que foi naquele momento, foi a única passagem que o Senhor chamou Deus de Deus. Em todo o Evangelho que Ele chama Deus de Pai. Melhor é meu Pai, eu vim fazer a obra do meu Pai. Só nesse momento o Senhor chama Deus de Deus. E o interessante é que nesse período todos ficam, o céu escurece, tudo o véu se rasga. E naquele momento o Senhor sentiu. E quando eu leio essa passagem em casa, falei com o Matu, desce lágrimas nos olhos. Por quê? Que foi nesse momento que em toda a eternidade que o Senhor se separou de Deus, por mim e por você. Então, se alguém julgar você para lhe matar, na língua que a língua mata o espírito. A bala, a faca mata o corpo, mas a língua mata o espírito. E o interessante é que aí você olha essa passagem, que Deus amou tanto que Ele sofreu por mim e por você. Então, não duvide desse amor do Senhor. E quando for julgar alguém, lembre que aquela pessoa é filho do Senhor. Do jeito que o Senhor deu a vida por mim, deu por aquela pessoa. E o interessante, quando o Senhor dá a parábola do joio e do trigo, no juízo final, no dia do Senhor, Ele vai dividir. Só que eu não sei quem é o joio e quem é o trigo na igreja. Só quem sabe é o Senhor. Muitas vezes você vê uma pessoa perfeita na igreja e no final é o joio. E muitas vezes você vê aquela pessoa que vai e volta, que batalha, e no final ela é o trigo. Porque só quem sabe, e só quem pode julgar que é o juiz perfeito, é o Senhor. Era isso que eu tinha para hoje. Obrigado.